quiserem deixar a câmera aberta, tá? Como a Ju disse, essa live não vai ser disponível, então fiquem tranquilos aí quanto à imagem de vocês. Olha só, primeiro a gente precisa entender o que é motricidade fina. E toda vez que eu faço alguma palestra, dou algum curso e pergunto o que é coordenação motora fina, o que é motricidade fina, as pessoas sempre falam que é atividade de destreza, né? A habilidade de fazer atividades com as mãos, tá? Então, a habilidade de fazer a atividade com as mãos começa muito antes da mão, tá? Ela começa aqui, tá? E a coordenação motora fina é a habilidade, na verdade, é uma função neurológica, tá? É uma função neurológica de controlar pequenos grupos musculares. Então, quando a gente pensa em motricidade fina, a gente não pode reduzir a motricidade fina só à atividade com a mão. Então, por exemplo, o movimento dos olhos, tá? Da bolinha do olho aqui, o nosso globo ocular, é controlado por músculos, tá? São pequenos músculos e também é controlado pela motricidade fina, ok? Movimento dos olhos. A capacidade de a gente conseguir fonoarticular N sons, vários sons, depende de motricidade fina, que é a capacidade neurológica de controle de pequenos grupos musculares. Os músculos da face, os músculos da boca, né? A língua, mandíbula, toda essa estrutura fonoarticulatória também é motricidade fina. A mímica facial, a capacidade de a gente fazer caretas, também é motricidade fina. Quando a gente tem o bebê, eu tô com a Olivia lá em casa, né? E aí eu tava lembrando disso essa semana. Antigamente, vocês lembram que falava assim, não pode mostrar o bebê no espelho, não sei até que idade, vocês lembram disso? Não coloca o bebê no espelho, né? E aí a gente não colocava o bebê no espelho de forma nenhuma. O quanto isso atrasa o desenvolvimento neurológico, vocês não fazem ideia. Então, a Olivia agora está com 7 meses, e às vezes eu brinco com ela na frente do espelho para fazer careta, para estimular a motricidade fina, tá? Então, a motricidade fina, ela não é só da mãozinha. Movimento de lábio, mímica facial, movimento dos olhos, tudo isso é motricidade fina. Então, é a capacidade neurológica de controlar pequenos grupos musculares. Também vai envolver musculatura dos membros superiores, né? Que é os músculos do ombro, da cintura escapular, do braço, do antebraço, do arco palmar e dos dedos. Lá no início do curso de psicomotricidade, quando a gente vai estudar desenvolvimento motor, a gente entende que o cérebro, né, vai amadurecer esse desenvolvimento humano, né? Ele começa de cima para baixo, do centro para as extremidades. E quando a gente fala de mão, a mão está lá nas extremidades, está lá na pontinha. É a última coisa que vai amadurecer, tendo em vista o desenvolvimento motor, tá? As mãos e os pezinhos. E por isso que eu, enquanto psicomotricista, às vezes falo assim, ai, poxa, essa criança está escrevendo muito cedo. Por quê? Porque dependendo da idade, ela não está madura para isso. Isso significa que para a criança ter um bom controle de mão, um bom controle de dedos, o neurônio ele precisa estar mielinizado. E pasmem, as pessoas que não estudam muito o cérebro, acham que neurônio só tem aqui dentro, ó, do cérebro. Mas a gente tem 2 grupos de neurônio. Um neurônio que sai do cérebro e vai inervar a nossa medula, e um segundo neurônio, um segundo grupo de neurônio que sai da nossa medula e inerva todas as partes do nosso corpo. Então, se eu pego um lápis assim, ó, se eu pego esse lápis assim, e eu sinto esse lápis aqui entre os meus dedos, né? Isso quer dizer que tem neurônios aqui na pontinha nas pontas dos meus dedos, mandando informação para o meu cérebro de que eu estou segurando um objeto. E quando a gente fala de maturação, isso significa que esses neurônios que estão aqui nas mãozinhas das crianças, lá com 2,5, 3 anos, até 4 anos, ainda não estão maduros o suficientes. Então, esse controle motor vai ser mais difícil.
O sensorial vai ser mais difícil, o que a gente chama de retroalimentação, lá na grafomotricidade, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, quando a gente, o profissional, ele vai falar, essa criança ainda não está pronta, essa criança não está madura ainda para fazer registro gráfico, independente da idade, pode ser uma criança de 9 anos, mas com autismo nível de porte 2, né? Então, do ponto de vista de idade cronológica, essa criança está madura. Mas do desenvolvimento, ela ainda não está pronta para um registro gráfico, tá? Então, quando eu falo de motricidade fina e olho para uma criança, olho para um adolescente ou um idoso em reabilitação, eu não posso pensar só na mão. Não tem como separar a estimulação, tá? Não é possível separar essa estimulação. Em que lugar do cérebro isso é controlado? Isso é controlado no córtex motor, tá? Eu estou falando isso para vocês sempre lembrarem que escrita, a base da escrita, precisa de cognição, precisa estar no meio do processo de alfabetização, no processo pedagógico, sim, mas a gente não pode esquecer que é uma habilidade motora. E muitas vezes a gente fica focado no processo de leitura, de alfabetização, de todos os aspectos pedagógicos da alfabetização, e a gente esquece que é uma habilidade motora, que a criança precisa de experiências prévias. Você não pode pegar uma bicicleta para uma pessoa que nunca andou e falar assim, vai. Ela precisa de passar pelo processo de aprendizagem. Mas para ela andar de bicicleta, para ela passar por esse processo, ela precisa de equilíbrio, que é um pré-requisito. Essa pessoa, para andar de bicicleta, ela precisa, em algum momento da vida dela, ter experimentado um desequilíbrio dinâmico, aerodinâmico, em algum lugar, nem que seja no balanço, no parquinho. Então, a escrita é necessário que a criança tenha experiências prévias, tá? Então, o córtex motor está aqui nessa região, ele é um arquinho, tá, gente? O córtex motor é um arco, vai de orelha a orelha. E a parte da motricidade fina, que controla ali os pequenos músculos, está pertinho da área de fala e linguagem. Então, a gente consegue entender, né, por essa região, o que a gente chama de sincinesia. E a sincinesia consegue te mostrar que a parte de motricidade fina está pertinho da área de linguagem. Nath, como assim? Vocês já pintaram unha, fizeram qualquer movimento de costura, de tesoura, e de repente colocou a língua para fora? Apertou a boca, né? Ou então apertou os dentes? Ouviu uma criança usar a tesoura e colocar a língua aqui, a língua cá? Isso se chama sincinesia. Então, a área de mão, ela está pertinho da área de boca. Por isso que quando você quer estimular, por exemplo, linguagem ou fala de uma criança, a fonoaudióloga vai dar muita atividade de mão. Porque não dá para separar essas áreas. Acaba que uma área estimula a outra. Então, às vezes, aquela atividade motora de escrita, né? Por exemplo, um treino grafomotor, de colorir, de usar tesoura, não sei, alguma atividade com a mão. É tão difícil para a criança, ativa tantas áreas ali, uma área tão grande no cérebro, que acaba chegando na área de controle motor de boca. E aí aparece a língua para fora, aparece o apertar os lábios, aparecem esses movimentos de face, né? Esses movimentos não necessariamente só de boca. Às vezes fecha um olho, entorta a boca, isso se chama sincinesia. Então, é um feedback nosso, para nós, adultos, profissionais, olha, se essa criança está fazendo essa atividade e está realizando sincinesia, que são esses movimentos involuntários, né, com a boca, isso quer dizer que eu estou conseguindo ativar a área cortical de mão num nível tão grande que está chegando lá na área de boca, na área de fala, tá? Então, é um feedback positivo. E outro feedback, quanto mais a criança fica habilidosa naquela tarefa, menos sincinesia ela faz. Então, quanto mais habilidade com o uso da tesoura, do riscador, seja o lápis, seja o gizão, seja a canetinha, quanto mais habilidade essa criança tiver, menos sincinesia ela vai apresentar. Por quê? Prestem atenção nessa informação, tá? As habilidades com a mão,
tá? Elas tendem a ficar automáticas à medida que você vai passando por essas experiências. Então, é o que a gente chama de forma técnica, que essas habilidades assumem um controle subcortical, tá? Então, o que isso significa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é que tem carteira de motorista? Quem tem carteira de motorista? Perfeito. Nas primeiras aulas na carteira de motorista, você senta lá apavorada, que você não sabe o que você vai fazer, você tem medo de bater num poste, de atropelar uma pessoa, né? Você senta lá apavorada e você tem que fazer movimento com os pés, que já é algo fora da nossa realidade, né? Que já é muito difícil. E aí você tem que controlar o volante com a mão esquerda. A maioria das pessoas são destras. E a marcha, agora não tem isso, tem carro automático, né? Mas você tem que aprender a dirigir em carro que não é automático. E a marcha com a mão direita. Então, você precisa já de coordenação bimanual. Já começa aí a dificuldade. Você precisa controlar as duas mãos ao mesmo tempo, fazendo tarefas diferentes. Naquele momento, tudo fica muito difícil. Parece que você nunca entrou dentro de um carro. Nas primeiras aulas, você precisa pensar demais para fazer. Quando você vai dirigindo, você começa a dirigir, respondendo no WhatsApp, falando no telefone, você deixa de pensar. Porque esse ato motor, ele ficou automático. O que você presta atenção no trânsito? No sinal, no fulano que está passando, na distância entre o seu carro e o outro. Você presta mais atenção em informações sensoriais, espaciais, de movimento do que o ato motor. Vocês concordam? Fica automático. A escrita propriamente dita. Se eu der um ditado para vocês aqui agora, se fosse uma aula prática, por exemplo, se eu pegasse um dicionário e fizesse um ditado para vocês, o foco de vocês seria em como se escreve essa palavra. Aonde que tem acento? É com P ou é com B? Mas a escrita, ela é automática. Vocês não vão começar, peraí, eu vou começar puxando a perninha do A, e aí eu faço um semicírculo, volto, e aí no que eu tenho... Vocês não fazem isso, porque a escrita se tornou automática. Vocês podem perguntar para quem costura, movimento automático, tá? Pessoas aí que são habilidosas em pintura, o foco é em outras informações e não no movimento motor. Então, é outro critério de feedback. Essa escrita dessa criança já é uma escrita automática? Como que eu identifico isso? Eu identifico se a criança começa a perceber um erro ortográfico. Ó, tia, eu errei, né? Então, se ela começa a perceber outros aspectos da escrita, né? Que seja a ortografia, se a letra está muito grande, se a letra está muito pequena, se ela usou muito espaço, se está faltando espaço. Se a criança começa a observar outras coisas ali daquele momento, daquele contexto, isso quer dizer que na cabecinha dela, no cérebro dela, esse movimento já ficou automático. Outro exemplo, escovar os dentes é um movimento automático. Ninguém pensa para escovar o dente. É um movimento que você faz ali quase sem pensar. Você não precisa nem ver, você não precisa nem do feedback visual, que é outra coisa também importante aí em motricidade fina. Né? A gente precisa muito da coordenação visomotora no início da aprendizagem, você precisa muito do feedback visual, mas à medida que você vai fazendo, repetindo ali, você não precisa tanto do feedback visual, né? Então, se você tiver que fazer uma assinatura, ô, Luciane, assina esse papel aqui para mim, você estava conversando com outra fulana. Você pega o papel aqui, ó, você assina aqui, né? Você nem olha, né? Então, você não precisa mais do feedback visual para você fazer uma coisa que você faz tantas vezes. Então, é uma característica muito importante de motricidade fina. A fala também, né? O ato motor da fala também se torna automático. Então, por exemplo, para eu falar paralelepípedo, né? Eu não tenho que ficar assim, Natália, no L, você tem que pôr a ponta da língua no céu da boca, entre os dentes. No P, é um som bilabial. Então, você tem que... A gente não tem que fazer isso.
O ato motor da fala também se torna automático. Então, aquela habilidade se tornou automática. Fala, uso da tesoura, uso da caneta, do lápis, da borracha. É automático, a criança dá conta de outras coisas, fazendo isso junto. Beleza, ela aprendeu, ok? E aí, a gente tem alguns aspectos importantes durante esse desenvolvimento, né? Será que essa criança está se desenvolvendo bem no sentido de motricidade fina? Por quê? Não sei se tem pediatra aqui, mas é uma coisa que eu falo muito. A gente tem que tomar muito cuidado na orientação dos pais em relação aos pediatras, né? E graças a Deus aqui na minha cidade, a gente já está tendo uma conversa melhor com os pediatras no sentido de desenvolvimento motor. Existem muitos pediatras que sabem muito de desenvolvimento motor, mas pediatra sabe de doença de criança, né? Então, ai, ô doutor fulano, meu filho não está engatinhando. Ah, isso é normal, cada criança tem seu tempo, né? Ah, ele não está rolando. Ah, mas ele vai rolar, espera. É assim. Então, a gente tem que ir no especialista, no fisioterapeuta, no psicomotricista, para a gente conseguir realmente investigar como é que está o desenvolvimento daquela criança. Por quê? Quando a gente fala de desenvolvimento motor, eita, travou aqui para mim, gente. Travou a tela. Voltou? Voltou. Para variar, a Barbacena está com tempo ruim. A internet aqui fica daquele jeito, né? Quando o tempo está fechado. Ô, Nath, deixa, inclusive, eu só fazer uma interrupção aqui para falar sobre isso. Não sei aí onde você está, mas aqui está armando um temporal, está dando muito sinal de que vai ter um temporal muito grande mesmo. Se a gente cair, gente, a gente volta. Se a gente não voltar, a gente faz essa live amanhã ou quinta-feira, tá bom? Mas eu acho que vai dar. Vamos rezar. Vai dar, vamos orar. A internet vai ficar um pouquinho instável, mas eu acho que a gente vai tentando aqui enquanto dá. Quando a gente fala de marcos motores, os profissionais, o papai, a mamãe, o profissional lá da educação infantil, do berçário, eles vão focar muito no motor amplo. Então, por exemplo, se a criança sustentou o pescoço, se a criança está rolando, se a criança assumiu 4 apoios, a criança consegue ficar de pé, beleza. Mas e essa mãozinha? Essa mãozinha tá fechada? Esse bebê tá com 6 meses e essa mãozinha ainda tá aqui, ó, né? Faz figuinha, ou aqui. Isso já não é esperado. Com 6 meses, a criança tem que ter capacidade de segurar o alimento, né? Ele tem que fazer pressão esférica. Com 3 meses, quando o bebê vai sustentar o pescocinho, ele tá com a mãozinha fechada. Com 4, 5, essa mãozinha já tem que estar aqui, ó, semi-aberta. Porque com 6, ele tem que alcançar objetos. Ele precisa avançar e alcançar objetos. Eu pego muitos bebês estáticos, né, que são colocados sentados ali, que não tem muita experiência de transferência postural, e a criança não sai do lugar, né? Ela quando coloca o bebê sentado, ela fica aqui. Por quê? Porque a mãe tá aqui mostrando o brinquedinho, mostrando o objeto, mas ela não alcança. Ela não tem a habilidade de alcançar, de agarrar. Esse bebê não coloca nada na boca. Eita, para colocar alguma coisa na boca, o bebê tem que segurar, né? Tem que segurar o objeto. E é através da boca esse cérebro vai se desenvolver, gente, num nível, deixa eu contar, vou dar essa informação para vocês. A fase que o bebê coloca objetos na boca, ele praticamente alcança a quantidade de neurônio da fase adulta. Você tem noção disso? Que a fase oral faz isso no cérebro de uma criança? Que ela vai alcançar a quantidade de neurônios de um adulto? E aí tem sempre aquela pessoa que a criança vai pôr isso na boca, não põe na boca. Vai pôr na boca, não põe na boca. E eu falo, não, pelo amor de Deus. Deixa essa criança conhecer o objeto, textura, forma, temperatura, né? Só que para essa criança levar o objeto na boca, essa criança tem que alcançar, agarrar, segurar. São 3 habilidades de motricidade fina rudimentares importantíssimas para o desenvolvimento, tá?
Então, né, quando o bebê nasce, recém-nascido, ele está aqui com a mãozinha fechada, até o reflexo palmar ser inibido, né, que a criança nasce com reflexo palmar, por isso que o bebê segura a mãozinha ali. Ah, ele não quer que eu vá embora. Não, é reflexo palmar. Ai, que bonitinho, já segura o dedo da titia, sabe que é a titia? Não, é reflexo palmar, reflexo neurológico. Com 3 meses, fazendo tummy time, essa mãozinha vai estar fechada. Com 4, essa mãozinha tá aqui, ó, semi-aberta, tá? Com 6, essa criança tem que espalmar a mão. Ela tem que espalmar a mão porque ela vai começar a experimentar o 4 apoios. Ela vai experimentar o 4 apoios, porque esse 4 apoios vai ser uma transição do deitado para o sentado. A criança só consegue sentar sozinha se ela tiver a mão espalmada. Se ela não tiver a mão espalmada, ela não senta sozinha. E aí ela se torna o quê? Um bebê estático. Por quê? Porque com 6 meses, o papai e a mamãe vai colocá-la sentado por conta da introdução alimentar, tá? Então, é um sinal muito importante desse bebê estático, é essa mãozinha aqui que não espalma. Entre 7, 8 meses, a criança tem que experimentar 4 apoios. Se ela tiver experiência de chão, oportunidade, possibilidade de brincar no chão, ela vai engatinhar. Se for um bebê que fica muito no colo, muito na cama, muito no carrinho, não vai engatinhar, tá? Então, o engatinhar é uma habilidade motora muito associada ao ambiente, ao contexto ambiental dessa criança, tá? Com 9 meses, essa criança já vai estar com a mão completamente espalmada, segurando objetos, e é aquela fase, com 8, isso já começa com 8, que ela começa a experimentar habilidades em sequência. Ela pega um objeto, segura, solta. E é aquela fase que a criança começa a jogar tudo no chão, né? E aí a gente vira escravo, empregado de uma criança. Joga no chão, a gente pega. Joga no chão, a gente pega. Então, é aquela habilidade em sequência. Olha que sensacional, gente. Isso é sensacional. A criança olha o brinquedo. Ela alcança. Ela agarra. Ela segura. Nessa fase, a criança já tem que bater 2 objetos aqui, ó. Essa é uma das primeiras formas de brincar de uma criança. A primeira forma é colocar um objeto na boca, né? E a segunda forma é bater 2 objetos. Quando ela não tem 2 objetos, ela bate o objeto na superfície que ela está, seja na cama, na mesinha, né? Enfim. E aí ela vai começar a bater 2 objetos. Em algum momento do brincar ali, aquilo vai cair, vai escorregar da mão dela, você vai entregar e ela vai começar a fazer essa pesquisa de alcançar, agarrar, segurar, soltar e observar o objeto cair. E aí ela faz isso repetidas vezes. E nessas repetidas vezes, ela vai estimulando essa forcinha, essa apreensão, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, com 1 ano, né? Então, solta, segura, solta, segura. Não parece uma ginástica, né? Justamente para estimular aqui, ó, força de arco palmar. Mas essa mão aqui ainda é um blocão, tá? Ainda é um blocão. Não tem dissociação. Com 12 meses, essa criança vai assumir 4 apoios, ela vai andar, e essa mão tem que estar espalmada. Sabe por quê? Porque ela vai cair pra caramba. Uma criança que está em fase de aprendizagem de marcha, tá? De postura bípede, é uma criança que cai muito. E sabe o que vai protegê-la? Vai ser capacete da Shopee, não. Eu fico apavorada. Não vai ser o capacete da Shopee. Vai ser a mão espalmada no chão. Se essa criança não tiver desenvolvimento de motricidade fina, se essa mão não se desenvolver e junto com a motricidade ampla, na hora que essa criança se desequilibrar, ela não vai ter reflexo de proteção, que na verdade a gente chama de reflexo de proteção, mas na verdade não é um reflexo involuntário, é uma reação de proteção, é uma reação aprendida. A criança precisa cair para ela aprender a se proteger. Por isso que eu sou apavorada com esses capacetes. A criança não aprende a cair. E ela não aprende a se proteger. A menos que a mãe queira que ele viva para sempre de capacete, né? Então, a criança... gente, olha como que a natureza é maravilhosa, né? Eu falo que fundamentos do movimento humano é maravilhoso.
A cabeça da criança, ela é muito pesada em relação ao corpinho, né? Se a gente for pensar em peso, o peso é muito, a cabeça é muito mais pesada em relação ao corpo, tá? Então, dificilmente essa criança cai para trás. Ela só vai cair para trás se tiver algum objeto ali, como um tapete, por exemplo, que vai fazer ela se escorregar. Mas as quedas da própria altura de crianças de 1 ano que estão em fase de aprendizagem não são quedas perigosas, não são quedas que levam crianças para o hospital. Então, quedas perigosas nessa faixa etária são quedas acima de 1 metro, tá? Quedas da própria altura não lesionam criança. Então, a gente pode ficar despreocupado. Não precisa ficar pondo capacete em criança aprendendo a andar, não, tá? E aí, essa criança está aqui brincando da própria altura, ela desequilibrou, está desenvolvendo o sistema proprioceptivo, vestibular normal, ela sempre vai para frente. E aí é essa mãozinha espalmada que vai proteger essa criança. Então, olha a importância do desenvolvimento da motricidade das mãos no desenvolvimento motor amplo também, tá? Fez 1 ano, o menino tá caindo, tá se protegendo, tá tudo certo. Aí a gente começa a falar de preensão, que é a apreensão primitiva, tá? Que inicia com 1 ano, não é mais um reflexo palmar. A criança vai fazer preensão de riscador porque ela quer, é uma preensão voluntária, ok? E aí essa criança vai fazer uma preensão voluntária e ela vai começar a rabiscar a parede, ela vai começar a rabiscar tudo que for branco, grande, tiver possibilidade, ela vai rabiscar, né? Ela vai ter interesse em segurar objetos, riscadores. Então, qualquer caneta, qualquer lápis que tiver ali na mão de um adulto, ela vai querer manipular, ela vai querer brincar, fazendo aqui essa apreensão primitiva, ok? Depois, com 2 anos, mais ou menos, essa criança já vai começar a fazer uma apreensão pronada, que é isso aqui, ó, né? Então, eu tenho a apreensão palmar. Eu não posso confundir com reflexo palmar, tá? Uma apreensão palmar aqui supinada, a gente chama de apreensão supinada. Com 2 anos, essa criança vai transferir para cá, tá? E por que essa postura aqui, ela também é uma fase importante, né? E aí eu fico vendo que muitos adultos leigos corrigem a criança. Você está pegando errado no lápis, você está pegando errado, não sei o quê. Por quê? Quando essa criança assume essa postura aqui, vocês já viram? Me respondem aí no chat, né? Crianças pequenas fazendo isso aqui, né? Nesse momento que a criança está aqui, olha, eu tenho uma ação de ombro. A criança não faz registro gráfico com mão. A mão, ela só serve para segurar. Mas olha onde começa o movimento aqui, ó. Começa aqui no ombro, tá? Então, esse movimento, essa postura aqui, ela é importante para estimular a musculatura escapular, que vai sustentar a postura lá na grafomotricidade, lá na escrita. Mas, ao mesmo tempo que a criança está fazendo pressão palmar aqui, essa criança, ela já está brincando de N formas, né? Manipulando muitos brinquedos, brincando com encaixe, ela consegue rosquear, ela consegue estampar, ela consegue fazer pinça. Esqueci da pinça. A pinça começa lá junto com engatinhar, né? Vai ficar gravada, Josefa, mas eu acho que não vai ficar disponível, tá? E aí, o que acontece? Quando a criança está engatinhando, ela consegue fazer pinça polpa a polpa, tá? É uma pinça ainda rudimentar, mas ela começa a colocar objetos pequenos na boca. Com 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, ela começa a usar um indicador de forma funcional. E aí é onde a gente tem que se preocupar em tampar as tomadas, porque qualquer buraco, ó, ela vai enfiar o indicador, tá? Então, tomar cuidado com o cachorro, para não enfiar o dedo no nariz do cachorro, na boca do cachorro, no fiofó do cachorro, isso acontece, tem vários vídeos, né? Viu um buraco, a criança vai lá, vai enfiar o dedo. Isso é do desenvolvimento, tá? E é a primeira forma de dissociação, tá? Com 1 ano e meio aí que ela consegue usar o dedinho de forma independente. Então, com 2 anos, essa criança vai fazer essa pressão aqui, ó, pronada, tá? Para estimular a cintura escapular, todo o grupo muscular do ombro, né? Que a gente chama aqui de manguito rotador, tá?
E bíceps, até aqui mais ou menos. Então, olha só, ela não dissocia ombro e cotovelo. Com 3 anos, ela vem para quadrúpede. Aqui, ó, né? Então, aqui ainda, esse ombro já desceu um pouquinho, mas ela usa bastante o cotovelo. Então, não adianta querer organizar uma criança de 3 meses numa mesa para ela fazer registro gráfico, para ela pintar, para ela colorir, que ela não vai ficar pintada. Imagina o quão difícil é sentar esse cotovelo aqui, ó, sentado, ela vai levantar várias vezes. Por isso que o plano vertical é mais interessante que o plano horizontal. Por isso que você vai falar assim, filho, olha só, a mamãe está te dando uma folha branca para você desenhar, tá? E aí você coloca a criança na mesa, que não é uma mesa para ela, geralmente é uma mesa da cozinha, tá? Onde ela não vai ter controle nenhum desse corpo, ela está se equilibrando na cadeira da cozinha, e aí você vai dar ali a folha branca e um riscador. Você virou as costas, ela vai para a parede. É mais fácil. É muito mais fácil ela controlar esse cotovelo aqui, ó, do que controlar esse cotovelo aqui. Vocês conseguem ver? Então, por isso que é uma fase que tem que pensar em estratégia, senão a parede vai ficar pintada mesmo, tá? Com 4 anos, entre 4, começa o início da apreensão trípode. Isso não quer dizer que uma criança de 4 anos está pronta. Na verdade, 4 anos e meio, 5. 4 anos começa, depende do estímulo que a criança tem com o riscador. Mas com 5 anos existem crianças que já fazem a trípode. Mas isso não quer dizer que ela está pronta para escrever. E é isso que o sistema está confundindo. Então, o fato da criança fazer a trípode é uma postura, tá? Postura é diferente do movimento. Vou dar um exemplo mais prático. Você ficar de barriga para baixo não quer dizer que você sabe nadar. Você concorda? Ficar de barriga para baixo é uma coisa. Saber nadar é outra, completamente diferente. Então, não é porque o seu filho de 5 anos consegue pegar, ai, que bonitinho, ele pega bonitinho no lápis, que ele já está pronto para passar pelo processo de aprendizagem da escrita. Falando de questões burocráticas, né, de documentos, a BNCC na educação infantil, ela traz sim a escrita. Ela traz a escrita, mas de forma espontânea, sem cobrança. Se a criança tem interesse por riscador, ela gosta, ótimo, mas isso não deve ser cobrado, tá? Com 6 anos, a criança já consegue dissociar esse punho, tá? Então, quando a gente vai fazer a trípode ela não é funcional se eu tiver o punho rígido, tá? Com 5 anos, é uma trípode, mas é uma trípode rígida, é uma trípode em bloco. Faça um teste com crianças de 5 anos, se vocês tiverem oportunidade. Se vocês tiverem oportunidade, pega uma criança de 5 anos que faz a trípode, pede para fazer qualquer tipo de registro gráfico. Vai fazer a trípode, mas o movimento ainda é no cotovelo, tá? É o que a gente chama de trípode ou tripóide rígida. Com 6,5, 7, que é a idade ideal, 6,5, 7, a criança já dissocia o punho. Por isso que na educação a gente tem primeiro a letra em bastão ou letra de forma. Por quê? Na letra em bastão e na letra de forma, eu não preciso de dissociação de punho, né? Para vocês terem noção, é com 4 anos e meio que a criança consegue desenhar círculo, tá? E a criança desenha um círculo ainda muito rígido ali, né? Com um punho bem rígido aqui, ó, não tem dissociação. A criança não faz isso, ó, né? A criança faz isso, tá? Com 6,5, 7, aí eu tenho dissociação de punho. Por quê? Não é a trípode que escreve, é a mão, não é os dedos. Os dedos seguram o lápis, segura o riscador, tá? Então, a criança precisa ter dissociação de punho. Mas para a criança dissociar punho, ela tem que ter dissociação de movimentos, que é lá da mão toda.
Então, se você pega uma... Eu estou aqui na Teramu, podia ter pego uma massinha, né? Se eu pego uma massinha de modelar, normal, de criança, tá? E a criança modela assim, ó. Né? Ela não está usando a mão, ela está usando o corpo. Movimento em bloco. Se eu peço ela para fazer cobrinha na mesa e ela faz isso, ó, ela não dissociou, ainda está em bloco. Então, essa criança não vai conseguir escrever de uma forma funcional, porque para trípode ser eficiente, com pouco gasto energético, a criança precisa de dissociar esse ponto. Nós temos outros aspectos importantes também, até chegar na trípode, até chegar lá na grafomotricidade. E um desses aspectos neurofuncionais, né, da motricidade fina, para chegar lá na escrita do brincar, né, primeiro é a coordenação visomotora. E a gente tem uma disfunção muito grande de coordenação visomotora em crianças com transtornos globais do desenvolvimento. Crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças com transtorno do desenvolvimento, da coordenação motora, tá? Crianças com deficiência intelectual. Então, são crianças que fazem atividades com as mãos, mas não olham para as mãos. Não olham, tá? E tem uma disfunção, um déficit muito grande de coordenação visomotora. Coordenação visomotora não é a capacidade de controlar mão e olho ao mesmo tempo. Coordenação visomotora é a capacidade visual de controlar a mão em movimento, tá? Então, a criança saber que tem mão é esquema corporal. A criança conseguir controlar a mão é motricidade fina. Mas a criança conseguir realizar uma atividade com as mãos depende também de coordenação visomotora. Esse olho, esse movimento do globo ocular tem que acompanhar essa mãozinha, tá? Tem que dar conta de acompanhar essa mãozinha. Então, tem muitas crianças que fazem atividade aqui e tá lá olhando para outras coisas, né? E isso interfere em aprendizagem grafomotora e em habilidades recreativas, né? Também, que estimulam a motricidade fina. Segundo aspecto, coordenação bilateral. Então, para a criança chegar lá na escrita e ter uma escrita organizada, bem feita, com pouco gasto energético, sem dor, essa criança precisa usar mão de ação. Eu sou destra, tá, gente? Mão de ação, mão de apoio. Então, eu uso o riscador na mão de ação, que é a minha mão dominante, e seguro a folha ou o caderno com a mão de apoio. Né? Pego a borracha, apago com a mão de ação e seguro a folha com a mão de apoio. Uso a tesoura com a mão de ação e seguro a folha com a mão de apoio. Eu preciso de coordenação bilateral. Mas a criança só vai dar conta disso se brincar com os dois lados do corpo antes, dependendo de motricidade ampla. Escalar, brincar de 4 apoios, imitar os animais, né? Fazer posturas invertidas. Então, eu preciso de usar as duas mãos, né? Essa coordenação bilateral. Outro aspecto muito importante da motricidade fina, tem alunos do 9º ano que não conseguem usar tesoura e régua devido a prejuízo causado por excesso de cuidado na infância. Régua! Eu preciso das duas mãos para usar régua. Olha só, um objeto tão simples, né? Que é uma régua. Se eu não uso as duas mãos, eu não consigo fazer régua. Eu lembro que na minha época, a professora pedia para fazer margem. Vocês lembram? Vocês são dessa época também, né? A gente tem quase a mesma idade. Pegava um caderno e falava, olha, tem que fazer a margem. Então, a gente tinha que usar a régua e fazer a margem para determinar onde o texto ia começar, onde o ditado ia começar. Geralmente para fazer texto, né? Para a gente começar a ter noção de parágrafo. Olha isso, gente. A Gabi falou, me deu um boom aqui. Para você começar a ter noção de parágrafo, né? De distância de parágrafo, você precisa usar a régua, você precisa de coordenação bilateral, né? Além da coordenação visomotora, coordenação bilateral, a gente precisa de cruzamento de linha média.
Então, é a capacidade de você cruzar a linha média do corpo, tá? Então, a escrita, ela tem um sentido, ela tem uma direção. Nós escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Mas para a criança ter essa percepção de espaço fora do corpo, ela precisa ter a percepção de espaço do próprio corpo. E aí eu explico isso para os meus alunos após dizendo o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Se eu falar assim, Gabriela, pega um copo que está na direita, do lado direito. Aí você vai falar assim, na minha direita ou na sua direita? Por quê? A percepção de espaço ela é subjetiva, ela depende da posição do próprio corpo, ou do seu corpo, ou do corpo do outro. A percepção de espaço ela tem referência, né? Então, pega a borracha que está à direita do livro, né? Ela precisa de um ponto de referência. Só que a referência da criança é o próprio corpo. Se ela não tem noção do espaço do próprio corpo, ela não vai ter do espaço do caderno, do quadro, da professora, da sala de aula, tá? Então, a gente tem que ter atenção nisso também. Então, essa habilidade de cruzar a linha média do corpo é uma habilidade que vai estimular os dois hemisférios ao mesmo tempo, tá? Os dois hemisférios cerebrais. Por quê? O lado direito do meu cérebro controla o lado esquerdo do meu corpo. E o lado esquerdo do meu cérebro controla o lado direito do meu corpo. Então, há um cruzamento de informação a nível de bulbo, né? Aqui mais ou menos na região da nuca, que vai controlar todos os movimentos do nosso corpo. Se a criança não tem experiência de cruzar a linha média, essas informações se embaralham aqui a nível de bulbo e a criança passa a ter disfunção de lateralidade. E aí, com 7 anos, eu já tenho que ter definição de lateralidade. Então, com 7 anos, com 4 anos, quando a criança começa aqui na pinça trípode, ó, vou dar uma informação, referência para vocês, tá? Para vocês avaliarem os meninos, ficarem atentos aos alunos, tá? A criança assumiu, conseguiu fazer trípode, ali a dominância lateral já começou. Dificilmente uma criança vai fazer trípode com a direita, sendo que ela é canhota. Dificilmente uma criança vai fazer trípode com a esquerda, sendo que ela é destra, tá? Então, ela fez trípode, dificilmente essa criança vai mudar de mão, tá? Então, por mais que ela tenha 6 anos, 5 anos, a gente já começa a ver uma preferência lateral ali. Fez a trípode, pronto, não muda. Só se a família interferir. Aí causa um déficit de lateralidade, uma confusão, o menino perde habilidade que não é uma boa. Eu conheço muito adulto que tem dificuldade de coordenação motora porque a escola interferiu aí na lateralidade, ok? Gente, isso interfere até em questão espacial mesmo, tá? É um problema real interferir na lateralidade da criança. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente interfere mesmo. E essa habilidade vai influenciar muito também na organização das crianças na carteira. Sim, com certeza. Né? A organização da carteira determina o nível de atenção da criança, né, Aline? Muito bem. Então, se essa criança não tem essa organização do próprio corpo, de 2 lados do corpo, qual que eu uso mais? Então, por exemplo, se a criança é destra, tá? Vamos supor que a preferência dela é do lado direito. E ela deixa tudo para o lado esquerdo, ela vai ficar cruzando a mesa o tempo inteiro. Uma hora ela vai cansar. Criança não tem um bom planejamento ainda. O que ela vai fazer? Ela vai começar a levantar e dar a volta com a carteira. Senta, fulano! Senta! Eu já falei, senta! Mas porque ela precisa se organizar ali naquela cadeira e ficar cruzando linha média, gente, também gera fadiga muscular. Amarrar o tênis, dobrar a roupa, sim, com certeza. E olha só, gente, que loucura. Se você não tem esse olhar de organização psicomotora, um menino que levanta muitas vezes da cadeira, ele vai ser diagnosticado com TDAH. E às vezes não é, entendeu? Então a gente tem que organizar o corpo desse menino. A gente tem que organizar aspectos neuropsicomotores primeiro, antes de dar um diagnóstico.
O fato dele ter agitação psicomotora não quer dizer necessariamente que ele tem um transtorno de atenção. Mas a desorganização espacial vai gerar um déficit na atenção, com certeza, tá? Feedback ou retroalimentação. Esse é outro aspecto, nossa, eu acho que um dos mais importantes para a escrita é essa retroalimentação sensorial ou feedback sensorial. Vou falar mais devagar, que eu falo muito rápido. Feedback sensorial ou retroalimentação sensorial, que é a capacidade de as células proprioceptivas da mão. Gente, vocês não têm noção o tanto de célula que a gente tem na mão proprioceptiva. O que são células proprioceptivas? São as células sensoriais das articulações. E os órgãos tendinosos de Golgi, que são as células sensoriais dos músculos. Se eu mostrar uma mão aqui para vocês, eu mostro depois. Vocês vão ver que ela é lotada de ligamentos. Muito osso, muito. A gente tem vários aqui no carpus. A gente tem os metacarpos, a gente tem as falanges proximais, a gente tem as falanges médias e as distais. A gente tem muito osso na mão. Então, a gente tem muitas articulações, tá? Para ela ser tão funcional assim, precisa de muito osso e muito músculo, vocês concordam? E aí, a mão é muito rica sensorialmente. Então, se a criança consegue segurar assim, ou assim, isso quer dizer que as células da mão conseguem mandar informação para o cérebro qual é a posição da mão, qual é a posição do riscador. Na trípode, aqui, ó, vou trazer aqui para vocês. Na trípode, o mindinho, ele tem que estar apoiado aqui, ó, tá? Na trípode. O mindinho, ele tem que estar em contato com a superfície. As células proprioceptivas vão falar para o cérebro dessa criança se esse mindinho está flutuando, se esse mindinho está aqui, se essa criança está aqui com o punho totalmente fora da superfície, tá? Então, a mão vai mandar essa informação para o cérebro, tá? E a posição da mão vai determinar a força que essa criança usa, que é o que a gente chama de tônus da mão. Então, às vezes a criança usa muita força, e aí você fala, fulano, escreve fraco, está quase furando o caderno. Ela não consegue perceber. Agora, eu vou dar um curso de graça aqui para uma pessoa. Se ela conseguir explicar para uma criança de 7 anos o que é forte, o que é fraco, sem mostrar para ela. Tia, mas o que é forte? Sem mostrar, sem dar exemplo. Impossível. Mas, tia, o que é fraco? Ela não tem referência. Ela está em aprendizagem. Ela só vai saber o que é fraco se um dia ela já escreveu forte. Ela só vai saber o que é forte se um dia ela escreveu fraco. Ela está em processo de aprendizagem. Ela não tem esse controle de tônus. E esse controle de tônus só é possível através do feedback sensorial ou retroalimentação sensorial, que são células específicas, que são os OTGs, né? E as células proprioceptivas que vão mandar informação. Natália, mais força. Natália não, né? Músculos da mão da Natália. Recruta mais unidade de fibra muscular. Não, ó, não precisa tanto. Vamos liberar essas unidades musculares. A gente não precisa de tantas, tá? Isso é algo que vai acontecer involuntariamente. Tônus é involuntário, a gente não controla. A gente controla força. A gente não controla tônus. Muitas vezes, aquela criança que escreve forte é aquela criança que se destaca na educação física, que é boa no tiro ao alvo, que acerta a queimada na bola no colega, tá? Geralmente, a criança que escreve muito forte, ela usa muito as mãos, tá? Ela tem experiência ali no dia dela, ela escala, ela sobe árvore, então a gente tem que estimular essa destreza, esse tônus mais baixo. E aí a gente vai fazer atividades para estimular esse tônus mais baixo, né? Que é brincar com uma pena, rasgar papel, colocar contas no cordão, né? Fazer pintura com dígito pressão, só com a ponta do dedinho.
Geralmente, a criança que escreve fraco, né, que tem um baixo tônus de mão, é uma criança que não tem muita experiência de motricidade fina. Uma criança com uma mãe superprotetora, um pai superprotetor. Não sobe aí, que você vai cair. Não escala o sofá, que você vai cair. Não pode subir em árvore, que você vai cair. Né? Não fica de cabeça para baixo, que você vai quebrar a cabeça. Não planta bananeira, que você vai quebrar o pescoço. Né? Então, a forma como essa criança também é criada vai interferir nos instrumentos de mão. Então, uma criança que precisa de experiência e de força de mão, tá? Então, esse feedback sensorial, essa retroalimentação sensorial, tem que ter estímulo sensorial de mão, mas muitas pessoas acham que é a criança brincar com areia, e não necessariamente, porque o sensorial da escrita não é tátil somente, ela é um tato profundo, tá? Então, é de movimento mesmo, é de escalar, de se pendurar, de plantar bananeira, tá? Então, são células sensoriais, mas de músculo e articulação, não somente do tátil, que aí é onde a gente peca na educação infantil também. Por quê? Porque a motricidade fina e a grafomotricidade é fácil de estimular, porque você botar o menino na cadeira, sentado, com o corpo controlado, fazendo atividade de tampinha, de massinha, tá todo mundo ali quietinho, organizado, sentado na cadeira. E isso não vai estimular a motricidade fina, gente, isso não vai. O que vai estimular é botar esse menino no parquinho, para ele subir no trepa-trepa, para ele subir no escorregador, para ele sustentar o próprio corpo com as mãozinhas. É ele brincar de plantar bananeira, de carrinho de mão, de ficar de cabeça para baixo, de fazer cambalhota. Por isso que a gente está tendo tanto problema no processo de aprendizagem de escrita, porque a gente foca muito em movimento de dedo. Escrita não é movimento de dedo. Movimento de dedo é piano. Para tocar piano, você precisa de dissociar de movimento de dedo. Na escrita, você precisa de força de mão, de antebraço, de bíceps, de cintura escapular, tá? Tenho percebido que os alunos estão com tônus muito fraco e sem dores ao realizar atividades de cortar, rasgar e escrever. E aí, a gente já está chegando no finalzinho da live, já respondendo a questão da Aline, né? Eu vejo N fatores para isso acontecer. O primeiro é o nível de atividade física dessas crianças que caiu consideravelmente, né? Claro que tem um contexto social, né? Hoje não dá para você deixar uma criança brincando na rua, a gente não tem tanto espaço verde mais como na nossa época, então isso influencia demais. Uso de tela, né? Uso de tela sem, não precisa nem explicar o motivo, né? A criança fica ali usando o indicador, mas o videogame estimula a motricidade fina. Não estimula. Não estimula. Essa justificativa já caiu por terra, tá? Não estimula. São comandos simples, movimento repetitivo, é o mesmo movimento, todo no mesmo jogo, é repetitivo, não estimula, tá? O estímulo, são coisas diferentes. Tem que criar possibilidades. Então, o videogame não vem com essa justificativa. Quando pai e mãe vier falar disso, já falam, mãe, não estimula o videogame, tá? E a questão da postura por conta das telas, né? Então, as crianças estão, do ponto de vista muscular, fracas, porque não utilizam a musculatura, e a postura é inadequada. Nath, mas eu vi um fisioterapeuta falar que não existe postura correta. De fato, não existe uma postura correta. Mas qual que é o problema da educação infantil hoje? As crianças ficam muito tempo numa mesma postura, que é sentada na frente da TV, ou usando o celular, ou usando o tablet, tá? E aí, quando eu não tenho uma postura adequada, eu não tenho um grafismo adequado. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso de força de cintura escapular? A escápula mantém meu tronco reto. Uma escápula forte mantém meu tronco retinho, bonitinho, igual um bebê de 6 meses. As crianças estão aqui, ó, com ombros rodados, escápula fraca, não vai escrever. Outro motivo também é a questão sensorial, postural, proprioceptiva. Em algum momento da vida educacional de vocês, que são profissionais, vocês já ouviram alguém falar assim: para as crianças escreverem bem, prestarem atenção na aula, elas precisam estar com os pés apoiados. Já ouviram isso, né? Tem que ter os 2 pés apoiados, num apoio de madeira, num chão,
num suporte, por exemplo, se a criança não der altura, mas os 2 pés precisam estar em contato com o chão. Por que que isso é importante em todo o processo de aprendizagem, não só na escrita? Na escrita, porque eu preciso de manter uma postura, então, com os pés apoiados, a gente tem que sentar sobre o isquio, é o osso do bumbum, tá? Então, a referência é sentar sobre o isquio. Sobre o sacro, sobre o nosso rabinho da coluna, eu sento assim, tá? Sobre o isquio, eu sento assim. Sacro, eu sento aqui. Isquio, eu sento aqui. Então, a criança tem que sentar sobre o isquio para manter a curvatura fisiológica da coluna. Mantendo a curvatura fisiológica da coluna, eu mantenho meu diafragma liberado para eu respirar bem, para eu manter a tensão na aula, tá? Para eu oxigenar esse cérebro bem. Aqui eu prendo o diafragma, aqui eu respiro mal, aqui eu abro a boca, aqui eu me torno um respirador oral, tá? E vou rebaixar a tensão, porque eu não vou respirar bem, tá? Então, a criança ela tem que estar aqui. No Brasil, a gente não tem cadeiras ergonômicas para as crianças, porque é uma escola que vai atender meninos de várias idades, né? Então, vai educação infantil, ensino fundamental, Fundo 2, ensino médio. Então, eu não tenho cadeiras do tamanho da criança. Então, eu tenho uma cadeira comum ali que vai dar para várias crianças sentarem. Então, essa criança fica com o pezinho balançando, escorregando na cadeira, às vezes a carteira é muito grande, ela se pendura na cadeira, né? E tudo isso vai influenciar na organização muscular dessa criança. Essa criança não tem um bom esquema corporal porque ela é uma criança pequena. Então, ela vai dar um jeito de se apoiar da forma como ela consegue. E você pode estar na postura adequada. Se você ficar nela muito tempo, você vai cansar. Então, por isso que não existe postura adequada. O mais saudável é alternar essas posturas. Alternar, tá? Essa criança fica com o pé balançando aqui, ó. Ela perde a orientação do corpo no espaço. Eu vou falar de novo. Uma criança que fica com o pezinho balançando perde a orientação do próprio corpo no espaço. Por quê? As células do pezinho vão entrar em contato com o chão, a energia do chão vai mandar um feedback sensorial para os pezinhos, para as pernas, até chegar na coluna. Essa informação da coluna, né, vai chegar na medula e a medula vai mandar mensagem para o cérebro. Joãozinho, você está seguro, tá? Você está sentado, você está apoiado. Você pode prestar atenção na professora Ângela, tá tudo certo com o seu corpo, tá? Quando essa criança fica com o pezinho aqui, ela perde essa orientação proprioceptiva. E aí ela fica mais desorganizada. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pegarem um aluno da sala de vocês que fica com esse pé balançando, esse aluno com certeza tem diagnóstico de TDAH. Ai, mas ele fica com o pé balançando porque ele tem TDAH. Não. A atenção dele rebaixa porque ele está com o pé balançando. É o oposto, tá? Mas é mais fácil medicar do que estimular esse corpo. É mais fácil diagnosticar do que ajustar esse corpo do ponto de vista psicomotor. Pessoal, praticamente 1 hora de live e eu não falei nem 5% do que tem para falar sobre a motricidade fina e a grafomotricidade. Vocês estão gostando? São assuntos relevantes? Ou eu estou falando mais do mesmo? É muito óbvio. Ai, que bom. Que bom, que bom. Ô, Ju. Ai, olha lá, a Anne está sempre com a gente. Né? A gente vai finalizar por aqui? Podemos, já podemos. Pessoal, olha só. Se vocês gostaram desses 5%, né, sem imagem, pensa, sem imagem, sem vídeo, sem referência bibliográfica, imagina o que vocês vão postar no curso de grafomotricidade e motricidade fina, né? Do brincar à escrita. 4 horas de aula, com muito conteúdo interessante, com imagens, né? Com mais exemplos práticos. Então, vocês têm que participar, né, do curso que vai ser dia 24, tá? Vai ser um sábado, 4 horas de aula, do brincar à escrita, para vocês entenderem de uma forma melhor
eu vou explicar melhor esses aspectos neurológicos, eu vou dar mais referência para vocês avaliarem os alunos de vocês, os pacientes, né? Que eu acho isso muito importante. Quem gosta de trabalhar a grafomotricidade, eu vou trazer muitas ideias de atividades e possibilidades. Eu tenho uma abordagem muito simples, assim. Eu acho que o simples funciona. Então, eu não acho que tem que ficar comprando brinquedo mirabolante e inventando coisas mirabolantes. Tem que estimular na rotina da escola, no momento da aula, na rotina do... Ah, sou estudante de terapia ocupacional, sensacional. Então, você está no lugar certo, tá? A gente tem que aprender a estimular ali na rotina, senão realmente fica cansativo, tá? Então, nosso curso vai ser dia 24 agora de janeiro, para vocês chegarem na escola, no atendimento da clínica ou em casa, preparados para identificar possíveis atrasos grafomotores ou atrasos na motricidade fina, para vocês não ficarem enxugando gelo com o aluno, tentando resolver uma coisa ali com pregador, né, com adaptador, fazendo a família gastar dinheiro com adaptador, sendo que é algo mais simples, mais fácil de resolver e com técnica, né, e com olhar clínico, a gente consegue resolver. Vai ter certificado, Ju? Vai ter certificado, gente. Vai ter certificado, viu, Aline? Você vai ganhar umas horinhas aí de atividade extra aí para a faculdade, ok? Ju, mais alguma informação? Pessoal, quem tiver interesse no curso de psicomotricidade, motricidade e grafomotricidade, só chamar a Nath no direct no Instagram, que a gente vai mandar o link para vocês, tá? Sim. O link também vai ser enviado no e-mail de vocês, que vocês se cadastraram para receber a live. E, Nath, tem muita gente aqui conversando comigo, Júlia, libera a gravação da live. Então, assim, a gente não consegue, a gente fala que não vai liberar, mas a gente não tem como. A gente sabe que vocês querem reassistir, que vocês querem fazer mais anotações, que vocês querem rever para tirar as dúvidas. Então, a live vai ser liberada para vocês, tá? Vocês vão receber a Lu comemorando. Eles são nerds. Eles gostam de rever e copiar e anotar, e rever. Então, assim, tá gravado, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Amanhã a gente coloca para vocês também nos e-mails, tá bom? Ô, Ju, deixa eu só contar uma novidade para eles. Só um cheirinho assim, gente, olha só. Tem muitos profissionais que me cobram, assim, Natália, faz uma pós-graduação. Natália, faz uma pós-graduação. Aí eu falo, gente, eu não consigo fazer uma pós-graduação, né? E dar todas as disciplinas, né? Eu não consigo fazer isso, imagina, ter 20, 30 disciplinas e eu lecionar as 30 disciplinas. Eu não consigo fazer isso. E agora, por conta da minha neném, eu também não consigo gerenciar 30 professores. Isso não é possível, né? Que se eu fizesse uma pós de psicomotricidade, como vocês me pedem, eu gostaria de estar envolvida em cada disciplina, revisar cada ementa, enfim. Agora, nesse momento, não é possível. Mas a gente tem um programa, que é Psicomotricidade 360, ele está saindo do forno agora, para aqueles profissionais que querem estudar psicomotricidade o ano inteiro, de uma forma organizada, com disciplinas de pós-graduação, tá? E vai ter só eu como professor, olha que beleza. Vocês não precisam lidar com mais nenhum professor, só eu. E aí, o que acontece? A proposta do programa de Psicomotricidade 360 é não sugar vocês demais com disciplina, tipo, filosofia de não sei o que lá, entendeu? Eu tenho uma abordagem prática. Então, a Psicomotricidade 360 vai ser voltada para aquele profissional que trabalha com psicomotricidade, que conhece a psicomotricidade, que quer se aperfeiçoar, né? Já estou dizendo aqui que não é para um estudante que quer começar, né? A gente sabe que os profissionais que me acompanham são profissionais de alta ponta, que já estão acostumados a estudarem, enfim, são profissionais pós-graduados, são profissionais donos de empresa, são profissionais gerentes de clínica, tá? Então, a Psicomotricidade 360 vai ser um programa que vai começar em fevereiro? Março? Março, e vai até o final do ano.
A gente vai soltar a ementa para vocês, tá? E eu espero que vocês se organizem aí para vocês me acompanharem nesse ano aí no Psicomotricidade 360. Mas depois a Ju passa a informação. Se você for interessado em conhecer a ementa do Psicomotricidade 360, procura a Ju. A Ju vai mostrar para vocês. A Valda está me cobrando ali, ela realmente me mandou mensagem, eu olhei aqui. Porque o meu WhatsApp, ele tem que ter uma separação para os alunos da Nath, Val. E aí essa mensagem caiu lá na etiqueta dos alunos da Nath e eu não tinha olhado. Perfeito. Eu vou te responder, tá bom? Pessoal, olha só, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha mexido aí com a cabecinha de vocês pensaram a motricidade fina e a grafomotricidade fora da caixinha, que essa é a minha ideia. Espero vocês dia 24, tá? No curso de grafomotricidade e motricidade fina. E espero vocês também no Psicomotricidade 360, que vai virar a chave da vida de vocês no âmbito profissional e pessoal também, porque eu sei que muitos aí têm crianças, filhos, sobrinhos. Um beijo e até a próxima. Pessoal, confiram os e-mails de vocês para o link do curso, né, que vai acontecer no dia 24, e confiram o e-mail de vocês para a gravação também. Luan está chegando agora. Luan, desculpas pela confusão aí no horário. Nath precisou antecipar o horário para as 19 horas. Acho que você foi o primeiro inscrito, né, ontem, quando a gente soltou o link de inscrição. Vai ficar gravado, Luan. Vai ficar gravado, até mesmo por isso, né, Nath? Foi importante. Sim. Porque algumas pessoas realmente não tiveram tempo aí de ver que o horário tinha mudado. Então, assim, ficou gravado, a gente vai disponibilizar para vocês amanhã, tá? Então, confiram os e-mails de vocês e a gente também avisa vocês pelo WhatsApp, tá bom? A gente se vê, então, dia 24 de janeiro, sábado que vem, sem ser nesse sábado no outro, tá bom? Esperamos todos vocês lá. Vai ser muito, muito mais completo, mais denso. Enfim, vocês vão adorar, tá bom? Beijo, pessoal. Beijo, até a noite, próxima. gente.